Palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. É o capítulo que vamos estudar nesta noite. Vocês já assistiram Procurando Nemo da Disney? Ian certamente já. Se lembram da empolgação do peixinho ao início do filme, com os primeiros dias de aula? Eufórico, ele gritava sem parar para o pai. Primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, primeiro dia de aula. Não sei se foi assim na sua casa. O que posso dizer da minha é, a animação de Nemo passou longe. Ao voltar da escola, eu perguntei aos meus filhos como foi o primeiro dia de aula. E um deles, para manter a privacidade e não arrumar briga, eu vou dizer, um deles me disse: pai, a aula foi normal, mas sinceramente eu já cansei de escola. Será que o São João está chegando, pai? Nós não podemos exagerar assim, queridos. Não temos o direito de cansar nos primeiros dias de aula, de trabalho, de casamento ou da vida cristã. No entanto, o cansaço será inevitável ao longo do caminho. Você vai. E eu também vou. E com o cansaço, às vezes vamos pensar em desistir, em parar, até em fugir. Era como Davi se encontrava na floresta de Herete. Estava cansado e vivia fugindo do rei Saul. E a situação não parecia melhorar, só piorava. Como foi que ele suportou os anos do deserto? Como conseguiu continuar mesmo diante de tanta perseguição? A resposta que temos aqui em narrativa aparece de maneira poética no Salmo 54, o qual foi escrito nestes dias. Bem ao meio do Salmo, Davi cantou: o Senhor é o meu auxílio, é Ele quem me sustenta. Deus também é o seu auxílio, meu irmão. E seja mais ou menos cansado, seja qual for o seu deserto, não tenha dúvida, o Senhor é o nosso auxílio em todo o tempo. Leiamos o verso 14 deste capítulo, para dar início à exposição, e como temos feito, tenhamos as Bíblias abertas, pois ao longo do sermão nós vamos ler praticamente desta vez o capítulo inteiro. Mas para começar, vamos ler o verso 14. O texto inspirado pelo Espírito nos diz: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Vamos orar? Senhor, tudo o que fazemos no Teu culto é importante.
pois o que fazemos, fazemos diante de Ti, fazemos para Ti. É esperado que, segundo a Tua palavra, todo o nosso culto tenha Teu conselho. Nossas orações, leituras, canções e especialmente a pregação da palavra. Concede-nos neste instante luz, iluminação espiritual para os nossos corações. Espírito Santo, auxilia-nos. Nós queremos ouvir a Tua voz, mas também queremos ser sensíveis a ela, desejar atendê-la, vivê-la de maneira apropriada. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus e para a glória dele nós oramos. Amém. Alguns anos antes deste episódio, Davi tinha ouvido do profeta Samuel: você será rei de Israel. Quando derrotou Golias, irmãos, o cumprimento da promessa parecia algo certo. Até as mulheres cantavam sobre os feitos de Davi. E até o filho do rei, Jonatas, acreditava em seu ministério. Mas logo as coisas mudaram. Tomaram outro rumo. O rei, seu sogro, acabou virando seu maior inimigo. E com isso vieram os anos do deserto, os anos da perseguição. Como foi que Davi continuou crendo nas promessas de Deus? Sim, ele estava cansado, irmãos. E é óbvio que também desanimou. Qualquer um de nós faria o mesmo. Todos nós desanimamos às vezes. Todos nós cansamos. Especialmente em tempos de dificuldade. Mas havia um oásis para Davi no deserto de Judá, irmãos. E há um para você, bem aqui neste capítulo das Escrituras. Deus foi o auxílio de Davi, e Deus é o seu auxílio nesta noite. Deus sempre auxilia o seu povo. Como Ele o faz? À luz desta porção da Bíblia, eu posso dizer primeiramente que, para nos auxiliar, irmãos, Deus nos oferece direção. O que temos nesta primeira divisão do texto são duas cenas e uma mesma resposta para a pergunta: como Deus nos guia? Leiamos primeiro do verso 1 ao verso de número 6. O texto sagrado nos conta que quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Eles estavam com medo de Saul. Por que agora pegar outra briga com os filisteus? Verso 4, Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora,
Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. De trás para frente, irmãos, de onde veio a direção para Davi? Por 2 vezes você leu, Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? E por 2 vezes Deus lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte a cidade de Keila. Mas como foi que ele ficou sabendo que deveria ir e não ficar? Como tomou conhecimento da voz do Senhor? A resposta está no verso 6, irmãos. Abiatar, o filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi. Vocês sabem disso. O rei Saul afastou os profetas de seu palácio. Matou os sacerdotes do Senhor, como ouvimos no último sermão. Em contraste, Davi era servido por eles. Estava sempre cercado por profetas e sacerdotes. Sempre os tinha por perto, e eles, por sua vez, sempre tinham a palavra de Deus na boca. Foi ela que guiou Davi até Keila. E é ela que vai salvar Davi das mãos de Saul na sequência do texto. Versos 7 a 13. Ou versos 7 a 13. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. E quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi pode ter ficado um tanto quanto decepcionado com os moradores de Keila, irmãos. Ele os salvou dos filisteus, mas eles não vão salvá-lo de Saul. Com Deus, no entanto, Davi não pode se decepcionar, pois ele perguntou 2 vezes. E de maneira objetiva e direta, o Senhor respondeu. Outra vez, foi a voz do Senhor quem o levou a Keila. Foi a voz do Senhor quem o protegeu da marcha de Saul. Isso também é privilégio nosso, irmãos. Não temos mais um profeta Gad. Não temos mais um sacerdote Abiatar ao nosso lado. Eu sei. Mas como Davi, nós sempre teremos a palavra de Deus. E com ela, irmãos, nós devemos guiar o povo que Ele nos confiou. Perceberam como Davi motivou seus soldados a irem a Keila?
Ele não usou de manipulação ou coação. Não confiou nos próprios argumentos. Não abusou de sua posição ou autoridade. Em vez disso, Davi consultou o Senhor 2 vezes. Porque não aprendemos com ele. Líderes cristãos não precisam abusar de sua autoridade. Não devem depender de seu carisma. Pastores não são celebridades na igreja. Presbíteros não são experts em administração. Pais cristãos não são ditadores carrascos que vivem para perseguir e punir seus filhos. Não, irmãos. O reino de Cristo é servido na igreja e na família, quando, como Davi, os crentes buscam direção na palavra de Deus. É a palavra que nos guia. E pela palavra, à luz deste texto, nós também podemos ser resgatados, poupados de muitos problemas. Foi ela quem salvou Davi diante da marcha de Saul. É a palavra de Deus que vai nos salvar de muitas situações perigosas ao longo do caminho. Por exemplo, se você tem o hábito de constantemente consultar a palavra, você será facilmente alertado sobre os perigos da tolerância sexual dos nossos dias. Não vai aceitar qualquer propaganda. Não vai se colocar diante de qualquer programa. Você sabe que algumas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor, pois você conhece a palavra. O mesmo pode ser dito, irmãos, sobre o materialismo. Algo tão presente na nossa sociedade. Se você tem contato com a Bíblia regularmente, você vai lembrar o que Paulo disse a Timóteo: aqueles que querem ficar ricos, enchem a vida com dificuldades. Se eu e você temos o hábito de ler a Bíblia regularmente, irmãos, é provável que vamos depender menos da nossa sabedoria e que vamos depender mais da sabedoria do Senhor. A palavra nos guia, a palavra nos poupa. E a palavra de Deus, irmãos, nos ensina sobre a vontade do Senhor. Devo atacar os filisteus ou não? Você deve tomar a decisão agora ou não? Qual delas é a melhor? Falando sobre o assunto, o Dr. Sinclair Ferguson sugere alguns passos. Primeiro, ele escreve: quando diante de uma escolha, devemos procurar entender o que a Bíblia proíbe ou ordena. O que será que diz o texto sagrado sobre o que você quer fazer? Pesquise, estude, saiba o que a Bíblia fala acerca do assunto. Em segundo lugar, ele continua: devemos pensar em qual das opções será mais sábia e proveitosa. A decisão pode não ser claramente proibida nas Escrituras, irmãos. Mas seria ela a melhor das opções? Tomar esta decisão vai me aproximar de Deus ou vai me afastar dele? Este jovem a quem você quer namorar revela em sua conduta caráter cristão, compromisso com a igreja,
Ou ele apenas se diz cristão? Esta oferta de emprego que você recebeu, você acha que ela vai ajudá-lo na condução da sua família? Ou vai atrapalhá-lo na liderança dela? A cidade para onde você quer mudar, a cidade dos seus sonhos. Você já fez uma pesquisa séria para saber se lá existe uma igreja bíblica e saudável? Percebam. Algumas coisas não são necessariamente proibidas na Bíblia. Mas dependendo de sua decisão, você vai viver muitos problemas. Pense nas decisões que você já tomou. Ou naquelas pessoas que quando mudaram, aceitaram, fizeram, escolheram, estavam pensando ou dizendo, não tem nada de errado, eu sei. Mas será que é a melhor opção? Em terceiro lugar, o Dr. Ferguson sugere que nos perguntemos sobre qual efeito nossa decisão terá sobre as pessoas com quem vivemos. Qual será o efeito desta decisão sobre a minha família? Como ficarão os meus irmãos em Cristo, os meus colegas de trabalho? Qual será o impacto da minha escolha sobre a vida deles? É verdade que, segundo a Bíblia, temos liberdade em questões que não são proibidas. A mesma Bíblia, porém, nos ensina que também devemos ser guiados pelo amor e respeito aos irmãos e à família. Talvez não seja necessariamente errado, mas seria o melhor para todo mundo. Por fim, o Dr. Sinclair Ferguson ainda nos diz que é sempre bom procurar por exemplos bíblicos e maduros na fé. Em outras palavras, você faz bem quando busca ver o que personagens bíblicos fizeram em situações semelhantes. Faz bem quando procura um senhor, uma senhora, um homem, uma mulher mais experiente para ouvir opiniões diferentes. Eles viveram mais do que você. E depois de tudo isso, o Dr. Ferguson finaliza com o seguinte, irmãos. A principal necessidade que temos é de maior familiaridade com a sabedoria da palavra e de maior sensibilidade à palavra. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas nem sempre é sensível à voz da Bíblia. Acompanhando uma mente cada vez mais moldada pela Escritura, sempre está um coração aquecido pelos frequentes encontros com o Senhor através da oração. Seja qual for a bifurcação da vida em que nos encontramos nesta noite, vamos seguir o exemplo de Davi, irmãos. Vamos parar e vamos consultar a palavra de Deus. É dela que vem nossa direção. Amém, queridos? Para nos auxiliar, Deus também neste texto nos oferece encorajamento. Esta pequena porção do texto, do verso 14 ao 18, é feita de um resumo geral e de um episódio particular. Os versos 14 e 15 nos colocam diante do resumo, como tem sido a vida de Davi ultimamente. Está aqui. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif.
E dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído mais uma vez para matá-lo. Por um lado, irmãos, o autor sagrado está nos dizendo que Davi está se escondendo como pode de Saul. Por outro, o mesmo autor está dizendo de Deus, Davi não pode, não precisa se esconder. Saul está tentando matá-lo, caçando-o por toda parte. No entanto, por mais que tente, Saul não consegue encontrá-lo. Por quê? Davi é muito bom em se esconder. Não. O texto nos diz: o Senhor não o entregava nas mãos de Saul. Saul, portanto, não pode encontrar Davi. Curiosamente, Jonatas o faz com facilidade. Versos 16, 17 e 18. O autor sagrado escreve: Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. E os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Não sabemos, irmãos, como Jonatas tomou conhecimento do esconderijo de Davi. Não sabemos dos perigos que ele enfrentou para encontrar seu melhor amigo. O que sabemos à luz deste texto é que ele foi até Davi para ajudá-lo a encontrar força no Senhor. Uma versão americana traduz a expressão do texto original da seguinte forma: Jonatas fortaleceu a mão de Davi no Senhor. Faz sentido. A mão de Davi estava fraca e Jonatas a fortaleceu, levando-a até a mão do Senhor. Na prática, Jonatas relembrou as promessas de Deus. Davi, você sabe, você ouviu do profeta, Deus lhe prometeu, você ainda será rei de Israel. Lembre-se disso. E enquanto estiver nas mãos do Senhor, meu pai não porá as mãos em você. Irmãos, o que aprendemos com esta passagem sobre o encorajamento? De início, eu penso que podemos aprender o seguinte: todos os cristãos precisam dele, de encorajamento. Davi era forte, era piedoso, escreveu inúmeros salmos, era profundo na fé, tinha encontros com o Senhor, tinha profetas, tinha sacerdotes, mas eis que aqui ele recebe a ajuda de Jonatas. Encorajamento não é algo para principiantes, irmãos. Todos os cristãos precisam da ajuda de seus irmãos. Se você vive como se não precisasse, não tenha dúvida, você já está em perigo. Talvez esteja se percebendo muito mais forte do que verdadeiramente é. É provável que, como diz a carta aos Hebreus, você tenha caído, ou esteja caindo no engano do pecado. Perseverança dos Santos, doutrina reformada, é um projeto comunitário.
Ninguém chega ao céu sozinho. Por isso nós não queremos que os crentes da nossa igreja andem sozinhos. Por isso é tão importante que você esteja dentro de um pequeno grupo de irmãos comprometidos com o seu crescimento. Ah, Renan, eu não preciso deles, eu estou bem, eu tenho o YouTube, eu tenho Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, John Piper, maravilha! Vá na Consciência Cristã hoje e tente conversar com Mark Dever. Você vai conseguir. Irmãos, eu sou um admirador de Piper, Dever, Augustus Nicodemos e Hernandes como vocês. Mas eles não estão dentro da comunidade de fé local que Deus me deu. Eu posso contar com eles pontualmente, mas no momento da necessidade, eu tenho que contar com a minha igreja, com os meus irmãos. Vocês também precisam da igreja. Talvez agora diga, não, eu estou bem. A minha esposa é conselheira. Ah, o meu marido é um bom líder. As coisas mudam, queridos. Nós somos pecadores. Davi é forte, Davi é sábio, Davi é piedoso, mas aqui ele está carente da ajuda de Jonatas. Não ande sozinho. Nós não queremos que você seja apenas alguém que participa dos cultos dominicais, nós queremos que você seja igreja conosco. A segunda lição sobre encorajamento que percebo neste texto é a seguinte: encorajamento cristão, irmãos, é algo intencional. Não é algo que você faz de vez em quando surge a oportunidade. Não foi assim com Jonatas. Ele procurou Davi. Ele descobriu onde Davi estava escondido. E sem que o seu pai soubesse, ele foi até ele. Isso é planejamento, irmãos. Ele tinha a intenção de encontrar e ajudar o seu amigo. Imagine como nossa igreja seria mais forte se a cada semana planejássemos encorajar um irmão por vez. Você não precisa encorajar a igreja toda, mas olhe para o seu pequeno grupo. Tem irmãos com quem anda. Você sabe do que eles estão vivendo. Sabe do que precisam. Percebeu uma necessidade, uma carência, uma fraqueza. Planeje visitá-los. Planeje ler um texto da palavra com eles. Planeje estar ao lado deles para orar. Planeje encorajar os seus irmãos na fé. Encorajamento, irmãos, à luz deste texto, é encorajamento no Senhor. Jonatas não chegou a Oreza e disse: Davi, você é o cara. Você é o homem mais forte que eu conheço. Levante-se e continue a batalha. Não. Jonatas não disse, como normalmente falamos por aqui, seja homem, seu cabra. Não, irmãos. Ele fortaleceu Davi no Senhor. Nossos pequenos grupos não são grupos de terapia, irmãos. De autoajuda, de suporte mútuo. Não nos reunimos a cada semana para falar das nossas vidas. Falamos como nota de rodapé, como ilustração, como elemento de fraternidade. Nós nos reunimos a cada semana para falar do nosso Deus. Não cultuamos juntos porque queremos ver uns aos outros em primeiro lugar.
Nós cultuamos juntos a cada domingo, porque precisamos ver a glória de Deus. Isso é encorajamento no Senhor. Isso me leva à quarta e última lição sobre encorajamento. Encorajamento cristão, irmãos, verdadeiramente, é lembrar as promessas de Deus. Não foi o que Jonatas disse a Davi? Não tenha medo. Você será rei, como Deus prometeu. É assim que cristãos vencem o mundo. E é assim, irmãos, que encorajamos uns aos outros. Como escreve um comentarista, encorajamento de Deus para o povo de Deus vem da palavra de Deus. Obviamente eu não sou contra chorar com os que choram, abraçar aqueles que precisam. Mas nós vivemos nesta era, irmãos, muito sentimental. Temos que abraçar os nossos irmãos, mas precisamos abraçá-los com a Bíblia. Precisamos encorajá-los com as promessas de Deus. Encorajar o irmão não é concordar com ele. Não é sentar ao lado dele e dizer tudo bem, é o que você quer. Quer abandonar sua família, quer deixar a igreja? Ah, tudo bem, não tem problema. É claro que tem, meu irmão. Encorajamento cristão é pregar a palavra, as promessas de Deus para o coração dos irmãos. É bom tomar alguém que sofre pela mão. Melhor ainda é levar esta pessoa às mãos de Deus. Pense em Eliseu. O profeta e seu servo estavam cercados por inimigos quando ele disse: não tenha medo, meu servo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E imediatamente o profeta orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É assim, irmãos. É como pregadores pregam, conselheiros aconselham, irmãos encorajam irmãos. Nós lemos a palavra juntos, nós pregamos a palavra, nós cantamos a palavra em oração. Deus abre os olhos deles. E então um milagre do Espírito acontece. De repente, ele abre o coração, ou os olhos do coração de Davi. E Davi é encorajado. Ele abre os olhos do coração do seu irmão, da sua esposa, do seu vizinho. E agora eles veem a quem, Renan? A Deus. É de quem eles mais precisam. As promessas de Deus. Deus está com eles. Deus é maior do que seus inimigos. Deus jamais os abandonaria no deserto. Vamos encorajar como cristãos, irmãos. E não como incrédulos. Você pode, você consegue, você é a melhor, você é o melhor, você é tudo nesse mundo. Não. Deus é, Deus pode, Deus faz, Ele nos ama em Cristo Jesus. Em último lugar, queridos, para nos auxiliar, Deus também nos oferece proteção. Jonatas voltou para casa. Davi ficou onde estava, no deserto. E os ifeus?
O que foi que eles fizeram, irmãos? Verso 19. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Os habitantes de Keila tinham uma desculpa, irmãos. Podiam dizer: Davi, nós quase te entregamos, pois estávamos com medo, somos fracos. Os zifeus foram oportunistas, maldosos. E Saul gostou do que ouviu. Por isso respondeu, verso 21, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Não sei se você percebeu, é a segunda vez que Saul fala no nome do Senhor ao longo do texto. O Espírito está a quilômetros de distância dele. Mas ele está falando de Deus. Matou os profetas, expulsou os profetas e matou os sacerdotes. E Deus está falando comigo. Nem sempre é Deus, irmãos. Quantas pessoas estão enganadas, hein? Ouvindo vozes e dizendo: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Voltando ao texto, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. E você não é, né, Saul? Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. Rapidamente o autor sagrado nos leva de volta a Zif, verso 24. Nos dizendo que os zifeus chegaram lá antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha, e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Foi por pouco, irmãos. Saul quase capturou Davi. Saul e seus soldados estavam cercando Davi e os soldados dele. Mas eis que surgiu um mensageiro com uma notícia sobre os filisteus. Alguém poderia dizer: Davi tem muita sorte. Foi bem na hora. Ele quase foi capturado, mas que homem de sorte é este menino? Alguém mais atento, espiritualmente falando, provavelmente diria: que Deus maravilhoso tem Davi. Bem na hora. Ele chegou a tempo, cumpriu a sua promessa e protegeu o seu servo das mãos de Saul.
para proteger Davi, o Senhor pode usar Mical, pode usar Jonatas, pode enviar o seu espírito, e se quiser pode até despertar os filisteus, os inimigos de Israel. É a isso, irmãos, que os teólogos chamam de estranha e maravilhosa providência. Tudo está a serviço dele. Você crê? Então persevere. Davi foi encorajado por Jonatas para perseverar. Jonatas foi para casa, Davi continuou no jogo de Saul, sob severa perseguição, estava cansado, podia ter dito, eu vou me entregar, não aguento mais, ou podia dizer, eu continuarei acreditando nas promessas de Deus. Se é como vê as coisas, seja qual for a luta, persevere. Lembre-se, o seu Deus está no trono do universo. Ele governa a tudo. Nada foge, nada escapa de suas mãos. A coisa ficou difícil de novo, meu irmão. A doença resolveu voltar. A situação financeira apertou outra vez. Parece que vai dar tudo errado. Saul está quase chegando à sua casa. Lembre-se, você está sob os cuidados do Deus da providência. Você crê na providência do Senhor? Então ore. Não temos a oração de Davi neste relato narrativo. Mas o subtítulo do Salmo 54 traz o seguinte, irmãos, não precisa abrir. Poema de Davi. Quando os zifeus foram a Saul e disseram, acaso Davi não está se escondendo entre nós? Sabe o que isso significa? Correndo de Saul, Davi teve tempo para orar. Em meio à perseguição, sentindo o hálito da morte, ouvindo o rugido da fera, percebendo que seria devorado pelo exército de Saul, em algum momento da fuga, ele levantou os olhos para o céu e clamou, Deus, salva-me pelo teu poder. Você ora assim também? Ou será que tudo que você faz é procurar o terapeuta? Nada contra os terapeutas. Bem, nada contra alguns terapeutas. Ou será que quando as coisas apertam, tudo que você faz é procurar um amigo? Ou o pastor? Ou o pai ou a mãe? Como se ele e ela pudesse fazer alguma coisa, meu irmão, não há problema em fazê-lo, nós precisamos buscar ajuda, mas nós somos crentes. Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos no seu quarto, fechou a porta do quarto e orou ao Deus Todo-Poderoso que cuida de você? Quando foi a última vez que você chorou, desabafou diante dele e não somente diante dos homens, você fala com todo mundo. Fale com ele. Estamos sempre ocupados, dezenas de livros para ler, meu irmão. Vamos ter mais tempo com o nosso Deus em oração.
É possível que você viva algo que Davi viveu aqui, irmãos. E eu acho isso impressionante, isso é coisa de crente. Ele começa o Salmo 54 pedindo: Deus, salva-me. Da metade para o final do Salmo, ele começa a cantar. Ele diz: eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Davi está cantando no tempo futuro, irmãos. Está contemplando o futuro pelos olhos da fé. E nada mudou do lado de fora. Saul ainda está à espreita. E ele continua correndo para aos olhos dos homens salvar a própria vida. Nada mudou, tudo é igual, mas alguma coisa aconteceu no interior dele. Ele se lembrou: meu Deus é poderoso e o meu Deus é bom, eu ainda o louvarei. Se decepcionou com os homens. Os ifeus o traíram também. Os habitantes de Keila nada podem fazer por você. Quem salvou Davi, irmãos? Não foi Jonatas, não foi Davi, não foram os ifeus, não foram os habitantes de Keila, foi o Senhor. O Senhor não mudou, queridos. Ele ainda pode fazer o mesmo comigo e com você. Se quiser, Ele pode nos salvar do câncer, da crise, da falência, do problema conjugal. Deus pode. Se estiver em seus planos, Ele pode salvar você do juízo eterno que merece. Sim, você merece receber juízo eterno de Deus. Pois o padrão dele não é o seu. Como um homem sem o Espírito, você diz: mas eu sou uma pessoa boa. Nunca matei, nunca roubei. Bem, você já teve inveja de alguém no coração? Você já se irou contra alguém no coração? Veja o que Jesus disse sobre ira lá no Sermão da Montanha. Não tem muita diferença. Eu já menti. E você também. Nós já desconfiamos de Deus e do cuidado dEle, irmãos. Por estes e por muitos outros pecados, todos nós deveríamos ser condenados diante do padrão perfeito de Deus. Só não fomos. Você só não será lançado no inferno, porque alguém saiu do céu para salvá-lo. Como Jonatas, Jesus deixou a segurança do palácio celestial e veio nos encontrar em um mundo de pecado e sofrimento. Como Jonatas, Jesus deixou as riquezas e o conforto do céu para entrar na nossa pobreza e dor, irmãos. Como Jonatas, Jesus também se aproximou para trazer uma palavra de salvação. A grande diferença é óbvia. Jonatas só tinha uma palavra de salvação. Jesus era a própria salvação. Jonatas só podia encorajar, apontar para o Salvador, falar da salvação através de sua vida reta, sacrifício perfeito, ressurreição poderosa. Jesus não apontou o caminho, Ele fez o caminho da salvação no próprio corpo. Cristãos, lembremos do Evangelho e vivemos
vivamos sob a proteção da cruz de Cristo. Você está protegido. Visitante. Se o Espírito operar no seu coração, não resista à voz dele. Se sua mente está considerando a possibilidade de conhecer a Cristo, se por alguma razão você começa a sentir desejos por ouvir mais sobre o que Ele fez, quem foi Jesus, não endureça o coração, venha hoje. Pois Jesus não morreu, irmãos, apenas para nos salvar dos Saúls desta vida. Ele morreu para nos salvar da ira vindoura que vai visitar esta terra outra vez. Neste sentido, como cristãos que somos, nós já podemos descansar. Eu sei que a vida é cansativa, irmãos. E não é todo dia que você se levanta com a animação de Nemo. Ah, vamos ao trabalho, vamos à escola. Eu sei. Mas se por causa de Cristo nós somos filhos de Deus por adoção, de verdade nós já podemos descansar. Não foi o que Jesus nos prometeu? Jesus ministrava em um ambiente de meritocracia abusiva, de legalismo desenfreado. Os judeus estavam cansados e sobrecarregados de tentar entender as interpretações dos fariseus e em vivê-las. Foi neste contexto que Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na prática, este descanso nos torna diferentes de todos os outros religiosos do mundo que não creem no Evangelho de Cristo. Templos religiosos ao redor do planeta estão abarrotados por pessoas que estão cansadas de tentar agradar as divindades para ter as suas bênçãos, de tentar aplacar o humor estranho de seus deuses. E eles ficam voltando e fazendo. Nós não. Nós não estamos aqui para fazer por merecer absolutamente coisa alguma, nada merecemos. Nós estamos aqui, irmãos, porque Cristo fez tudo o que mais precisávamos e nos deu salvação pela graça. Pela graça de Deus e pela fé em Cristo, nós somos salvos, já podemos descansar. Eu e vocês com Deus estamos em paz. Não cultuamos para ter, cultuamos porque temos. Não adoramos para ser, adoramos porque somos. Não vamos conquistar a salvação, nós fomos conquistados por Cristo. Isso nos basta. Consequentemente, pela graça de Deus, pela fé em Cristo, pela operação do Espírito nos nossos corações, nós podemos descansar neste mundo, seja qual for a situação, irmãos. Você não está perdido, sem rumo. Se você é crente, você tem direção na mão. Você não está sozinho nesta vida.
Se você é membro do corpo de Cristo, você é parte desta família de fé. Você não será devorado pelo inimigo. Se você é salvo, você está coberto e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, ao menos agora, por mais alguns instantes, descanse no Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e descanse nele. Peça por isso. Fale com Deus sobre isso.